Levantamento na direita. Vamos ver lá o Hulk. Vamos ver o que faz. Sobrou pro Oscar, desceu, tem o Hulk na direita, levantou na boca do gol. Olha o Fred, olha o Fred! Após 64 anos, a Copa do Mundo retorna ao Brasil. O maior evento esportivo será sediado durante 31 dias. E é claro que a TV Facop não poderia ficar de fora dessa. Daí você deve estar pensando que o nosso convidado de hoje entende tudo sobre futebol, que sabe muito sobre tática e bate um bolão no jornalismo. Pois é, você pensou de forma correta, em quase tudo. Eu disse em quase tudo, porque hoje não vamos receber um convidado, e sim uma convidada. Ela é jornalista e coordenadora do Globoesporte.com aqui de Presidente Prudente. Vai falar sobre a sua carreira, vai falar sobre toda a atividade esportiva aqui da nossa região e vai mostrar que futebol é coisa de mulher, sim senhor. O Café com Quê de hoje, nessa edição especial, direto do Estádio Prudentão, recebe Gabriela Correia. Gabi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, o prazer é todo meu. E aí, Gabi, quem ganha a Copa esse ano? Brasil, tem que ser o Brasil, né? Tem que ser o Brasil. Tem que ser o Brasil. Tá certo. Tem alguma seleção, você que acompanha bastante ali no Globoesporte.com, tem alguma seleção que você acha que pode dificultar o caminho do Brasil nessa Copa, que pode ser talvez uma surpresa, assim, ou você acredita que não, que vai ser bem tranquilo? Tranquilo nunca é, né? Mas eu acho que assim, tem o grupo da morte, assim, eu acredito muito no que a gente lê, né? No que a gente tá vendo por aí. Então, assim, eu acredito que o Brasil vai bem sim, vai chegar longe. Não posso falar assim, o Brasil vai ganhar, mas também não sei se algum time possa surpreender o Brasil, assim. Acho Joia. Na abertura do programa, eu falei que quando você fala sobre... Você vai fazer uma entrevista sobre jornalismo esportivo, sobre futebol. A primeira imagem que vem na cabeça de quem está assistindo é um homem. Você fala, pô, o cara vai entrevistar alguém que vai falar de futebol, é um homem. E você, surpreendentemente, coordena o nosso maior site aqui da região, que é o Globoesporte.com. Como que você chegou no Globoesporte.com? Você sempre quis trabalhar com esporte ou foi meio assim por um acaso? Então, na verdade, assim, eu sempre gostei do jornalismo segmentado, sabe? Eu trabalhei em revista uma época, então eu sempre gostei de focar em uma coisa e estudar, trabalhar sempre naquilo. Mas assim, trabalhar com esporte nunca foi meu sonho, sempre gostei, sempre achei um assunto mais leve, né? Mas assim, nunca almejei aquilo, quando eu me formar quero ser jornalista, trabalhar com esporte. Mas assim, eu trabalhei há quase 2 anos no portal de notícias e Fronteira, e aí dentro desse meu trabalho no iFronteira foi que surgiu a oportunidade de eu ir para o Globoesporte.com, né? Fiquei sabendo que viria para cá o G1 e o Globoesporte.com, e aí eles convidariam alguns coordenadores para esses 2 veículos novos, e então me convidaram para ser coordenadora do Globoesporte.com. Na verdade, assim, a minha experiência no jornalismo online que me levou para o jornalismo esportivo. Não foi nada assim, se destacando muito. Claro, eu sempre fiz esporte, vim muitas vezes aqui no Prudentão fazer jogos, mas assim, não que eu sempre almejei aquilo, deixei estampado. Então eu acho assim que o meu trabalho no jornalismo online que me fez chegar até o esporte. Joia. E é um assunto muito gostoso, né? Porque a gente não lida com muita tragédia, sempre esporte, então é uma coisa mais leve, mais gostosa, e eu gosto bastante. Por você, como eu tava falando, você trabalha na redação lá do Globoesporte.com e você é a única mulher lá, né? Tem os meninos em volta lá. Você sofre algum tipo de preconceito deles? Tipo, é mulher, não entende muito de futebol, tal, aquela zoaçãozinha. Sempre ou não? É bem tranquilo? Não, lá? Assim, se eles têm preconceito, acho que ninguém deixa muito aparente, sabe? Até porque você é a chefe, né? Então, ninguém deixa muito aparente, mas assim, é muito, muito legal o nosso trabalho, porque os meninos, a gente tem um comentarista, sabe? Tem um pessoal ali que sempre gostou de esporte, que diferente de mim, sempre estudou pensando em trabalhar com esporte. Em nenhum momento eu
mentir, falei assim, ó, não, essa parte eu não entendo, não vamos fazer, não, fala, ó, eu não entendo disso, e aí, o que vocês acham? Me ajuda, e um vai ajudando o outro, então eu acho que tem dado certo por isso. Joia. Pela troca. Como que é o mercado, para quem está se formando agora, quem já se formou e quer ingressar nessa carreira de jornalismo, nessa área esportiva? Como que é o mercado, principalmente aqui na nossa região de Presidente Prudente? Então, agora com o Globoesporte.com aqui na região ficou bem melhor, né? Porque antes as pessoas se formavam e, querendo ou não tinha um veículo especializado nisso, né? Então, às vezes, a pessoa que se formava tinha que buscar em outras cidades, né? Mas agora com o Globoesporte.com, querendo ou não, isso proporciona uma oportunidade maior para as pessoas. Então, assim, o mercado para nossa região melhorou. A gente precisou contratar pessoas para o jornalismo esportivo e, assim, a pessoa não precisa entender, sabe? Não precisa ser o craque do futebol, dominar tudo. Não, o cara precisa ser bom de jornalismo, né? Porque ele se formou em jornalismo, então, assim, se pedir para fazer uma matéria de política, ele vai fazer. Se pedir, tem muita matéria no esporte que é chata também, sabe? Que aí você tem que ir lá, entrar, ler a súmula do jogo e tudo mais. Então, assim, tem também o lado chato, querendo ou não. Às vezes o aluno se forma e acha que o esporte vai ser a melhor coisa, nossa, vai comentar, vai colocar a opinião dele, porque ele, nossa, é fanático pelo Palmeiras. Então ele vai só trabalhar. Não é também um mar de rosa, sabe? Mas, assim, o mercado para nossa região com o Globoesporte.com só vem para agregar, né? Vem para dar mais oportunidades. Joia, você no bastidor ali, você estava me falando que o Globoesporte.com, é claro, ele cobre todos os esportes aqui da região, assim. Tem algum esporte que você pratica, que você acompanha, tirando o futebol, que você acompanha assiduamente ou é bem no geral, assim? Então, com o Globoesporte.com eu fui descobrindo as modalidades, certo, né? O atletismo, natação, tênis. Então, assim, tem um pessoal que eu tenho acompanhado bastante, que eu assim, virei fã, que é o pessoal do futebol americano, que é um esporte muito, assim, pra mim, é um esporte difícil, sim, mas que eu tô aprendendo, sabe? E é um esporte que eu gosto bastante de acompanhar. Os meninos, nesses últimos dias, eles jogaram, competiram pelo Campeonato Paulista da modalidade, não se classificaram, mas eles estão começando agora, sabe? E foram super bem, teve público, sabe? Então acho que é um esporte que vai crescer muito aqui na região. E é um esporte que eu gosto. Mas, assim, de praticar, assim, tenho as minhas corridinhas, sabe? Vou participar de uma corrida aí, mas não sou atleta. Gosto, mas não sou atleta. Ok. Igual você estava falando do futebol americano, deles estarem começando agora, tentando implantar uma cultura aqui na nossa região. Nós temos dois times aqui em Presidente Prudente que estão vivendo algo parecido, que é o Grêmio Prudente e o Presidente Prudente Futebol Clube, que estão iniciando os trabalhos tentando chegar aí alçar voos maiores. Isso. O Presidente Prudente já teve times na Série A do Campeonato Nacional e do Campeonato Paulista também, né? Caso do Grêmio Prudente, que veio aquela primeira franquia de Barueri, e o Corinthians de Presidente Prudente, um pouco mais antigo, que chegou também à Série A1 como Prudentina. Você acredita que a um curto prazo esses times aqui de Presidente Prudente vão conseguir chegar? O projeto que você está acompanhando ele bem de perto, ele está sendo feito, canalizado de uma forma para que isso aconteça? Então, assim, o que eu tenho percebido bastante é que o Presidente Prudente, por exemplo, é um time que no ano passado eu cheguei a acompanhar pelo iFronteira e, assim, eu percebi que o time não estava tão unido quanto esse ano, sabe? Então, assim, eu não sei se chega ao acesso, mas é um time que está muito unido. E eu acho assim, que se o time está unido, como por exemplo na época do Corinthians, da Prudentina, eles choravam pelo time, sabe? E trabalhavam, tinham outras profissões e aliavam ali o futebol, mas foi com essa união, com a força de vontade que eles conseguiram. Então, assim, no Presidente Prudente, eu percebo essa união, sabe? Eles têm muita força de vontade. E o Grêmio Prudente também é a mesma coisa, fora a estrutura que eles têm, sabe? O suporte que eles dão para os jogadores. Então, assim, é um time que o Grêmio Prudente, ele tem tido um melhor desenvolvimento do que o ano passado, sabe? Então, assim, tá melhorando. Então, assim, ele tem que continuar melhorando para trazer sempre o pessoal pro estádio, para assistir o jogo. Então, assim, tem tudo para crescer. Como você está falando do público, citou o Corinthians de Prudente,
Eu era garoto ainda na época, não sou tão velho assim, mas eu era garoto. E eu me lembro na época em que o Corinthians de Prudente chegou à Série A2. Foi disputar a final contra a Matonense, né? E conseguiu acesso, perdeu a final, mas conseguiu acesso. E eu cansei de ver esse Prudentão lotado, para ver o Corinthians de Presidente Prudente. Alguns anos atrás, quando veio a franquia do Grêmio Barueri, a realidade já era outra, né? Mesmo vindo clubes grandes da capital de São Paulo, do Rio, o Fluminense foi campeão brasileiro nesse gramado aqui, o público já não vem muito para o estádio. Isso não é uma realidade só aqui de Prudente. No Brasil inteiro a gente sofre com isso. Por que você acha que... Qual fator que você acha que afastou um pouco o público do estádio, do campo? Resultado, né? Eu acho assim, que se não tem resultado, com certeza ninguém quer vir aqui assistir um jogo, pagar pelo seu ingresso e não ver resultado. E eu acho assim que o torcedor prudentino tá cansado, na verdade. Assim, eu não lembro dos jogos, né, da época do Corinthians e tudo mais, mas a gente tem contato com pessoas que jogaram naquela época, e o que eles falam que naquela época, pelo resultado deles, como eles conseguiram acesso, vinha muitos times da capital pra cá, sabe? Então a cidade movimentou, esse Prudentão vivia cheio porque o time dava resultado, então as pessoas pagavam ali o ingresso. E assim, não tinha, por exemplo, eu era palmeirense, segundo, era o primeiro time do coração, sabe? O time aqui da nossa região. O palmeirense corintiano, então. Era bem isso. Então, assim, é o resultado que vai trazer o público pra cá. Ultimamente, assim, o público tem caído, sabe? Mesmo que ganhe, eu acho que o pessoal tá meio que, assim, desconfiando, não tá muito confiando, assim, se vai conseguir o acesso ou não. Então, assim, acho assim que se continuar com o resultado, vem gente. Se não tiver resultado, some. E aí, conforme vamos passando os anos, isso só tem a tendência a piorar. Joia. Mudando um pouquinho de assunto, você é uma jogadora assídua daquele Game Fantasy Cartola FC lá, né, do Campeonato Brasileiro. E eu andei acompanhando seus resultados na primeira rodada, o UFC Gabi foi muito bem na Liga da TV Fronteira, primeira colocada, fez muitos pontos e parece que deu uma, como seu time Palmeiras, deu uma desequilibrada ali, começou a cair um pouquinho de produção. Como que você faz pra jogar? Eu também jogo Cartola, mas, tipo, alguma dica, alguma coisa que você faça, que você possa, talvez, né, deixar para os nossos telespectadores de como entrar nesse jogo, como jogar. Você acompanha jogador por jogador? Qual que é a sua tática para tentar melhorar o UFC Então, Gabi? assim, a minha tática, a cada rodada tenho usado a mesma, mas ultimamente não tem dado muito certo nessas últimas, né? Mas na primeira, quando na estreia, o que eu fiz? Que eu fiquei em segundo lugar na liga. Eu estudei, porque eu falei assim, é questão de honra, sabe? Os meninos todos ali, matutando, fazendo as estratégias dele, meio assim comigo, falaram, Gabi, você não vai muito pra frente, não. Aí eu falei, é questão de honra. Então eu perdi um bom tempo estudando jogador, vendo que time ia jogar contra quem, que jogador que podia, sobressair em relação ao outro jogador. Então, assim, eu perdi um tempo, assim, estudando, mas também ganhei a segunda posição do Cartola. Aí depois fui tentando as mesmas estratégias, mas minha pontuação foi caindo. Então, assim, não sei se tem dado muito certo, mas a minha dica é essa, estudar. Estudar os jogadores e também deixar um pouco da paixão, assim, de lado. Porque você é fanático por um time, por um jogador, pra você ele é o melhor, mas às vezes ele não vai ser o melhor naquele jogo. Você tem que saber também estudar, né? Não é só a emoção. Não, realmente, o Jadson, ele me decepcionou nas primeiras rodadas, né? Não, e o Douglas, que ninguém achava que ia. Pois é. Eu tinha escalado o Douglas e foi ele que me deu esse monte de ponto que eu ganhei na primeira. Tá, legal. Outra coisa que eu queria perguntar pra você, falar um pouquinho de novo de Copa do Mundo, né? Você tem acompanhado a questão da organização da FIFA, né? Como vai ser a Copa do Mundo. O que você acredita? Qual vai ser o legado que você acha que essa Copa do Mundo vai deixar para o brasileiro? Aqui em Presidente Prudente, né, nós tivemos quase ali de ter uma seleção utilizando aqui as dependências do Prudentão, todos os campos aqui, como sede de treinamento. Infelizmente não aconteceu. Mas você acredita que o que vai ficar de legado para o nosso país depois do dia 13 de julho? Eu acho assim que muitos brasileiros estão assim, muito descontentes, né? Tanto com a organização, tanto com a situação que o país está atualmente. Então, acho assim, que se for uma boa Copa, em questão de estrutura, em questão assim, nas cidades maiores, questão de organização de trânsito, hotéis e tudo mais,
se for bem executado, eu acho assim que vai poder fazer com que o brasileiro mude de ideia em relação à ideia que ele tem atualmente. Tem muitos aí dizendo que não vai ter Copa, que a Copa vai ser um problema, que só vai deixar hotéis, depois que terminar, só vai deixar hotéis vazios. Então, assim, se for uma coisa bem executada, bem feita, vai servir para mudar a cabeça do brasileiro, né? Que atualmente, assim, a maioria tá descontente. Ok. Voltando um pouquinho pro Campeonato Brasileiro. Você é torcedora do Palmeiras, já não falou ainda, mas está muito claro aqui. Se você tivesse que apostar nesse início de campeonato, quem que você acha ali que vai brigar pelo título ali? Acho que tem algum time que está à frente ou você acredita que está todo mundo no mesmo barco? Bom, no mesmo barco nem todo mundo tá. Eu sou palmeirense, mas eu também não posso colocar meu time lá em cima, né? Mas assim, eu torço pro meu time para que ele chegue perto. Certo, mas não quer deixar não um palpite, deixar palpite, então. Sou palmeirense, é bem sou fiel. Palmeirense mesmo. Palmeirense não crava em outro time. Outra coisa, a nossa região, né, foi agraciada aí com a convocação do goleiro Vitor do Atlético Mineiro, que é de Santo Anastácio. Bela cidade, diga-se de passagem, né? Mas você, assim, analisando a lista, você acha que faltou alguém? Tinha algum jogador que você olhou, falou assim, pô, podia estar lá, não tá, ou algum que o Filipão levou que você não concordou? Você acha que tem algum que faltou ali ou não? Então, acho assim, tinha ali umas dúvidas no final, a gente até tava assim, torcendo pro Vitor e que bom que ele ficou, né? Mas eu acho que foi uma escolha boa, né? Não sei, por exemplo, quem ali, porque assim, quem que vai se destacar durante a Copa e tudo mais. Mas eu acho que foi uma escolha bem feita. Ok, ele foi bem coerente. Bem né? coerente, Bem colocado. Joia, Gabi, e pra você, café com o quê? Café com muito esporte. Então tá ok. Muito obrigado, Gabriela, por ter participado do nosso programa. Obrigada. E muito obrigado a você, amigo internauta, que acessou o site da TV Facop e acompanhou o nosso Café com o quê? A gente se vê logo logo. Tá demais, hein? Tchau.